Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre a Sterling Infrastructure. É uma empresa de construção. Nós estamos adicionando a Sterling na nossa carteira de trader de valor. Isso significa que a Sterling não distribui dividendos. Nós já temos aqui uma série que nós estamos fazendo sobre trader de valor, né? Que é essa série aqui, ó. Se você vier no menu Investir e você vai lá achar trader de valor, esse é o vídeo número 33, o último que nós fizemos, nós falamos da DraftKings. A DraftKings é uma empresa de bet, né? Bem interessante, vale a pena você dar uma olhada, ela é bem forte lá no mercado americano. E a gente tem algumas outras ações ali que a gente foi fazendo uma análise. Inclusive, eu vou até fazer uma mudança aí na minha estratégia. Na estratégia vai continuar a mesma, né? Corrigindo, vou fazer uma mudança no meu objetivo do meu trade de valor. Eu sempre falo com vocês, o trade de valor tem que ter um começo e um fim. O nosso objetivo aqui, para quem não sabe, era comprar um Porsche, né? Já teve uns contratempos ali no meio do caminho, precisei tirar o dinheiro do trader de valor, mas agora eu tenho um objetivo real. Eu estava com um Porsche ali brincando e tal, mas agora eu tenho um objetivo real e eu vou fazer um outro vídeo compartilhando com vocês. A gente vai fazer um planejamento aí de como chegar nesse objetivo. Vocês vão me acompanhar, chegar nesse objetivo aí. Para quem às vezes... eu gosto dessa parada meio live aí, né? A gente vai narrando ali mês a mês a situação e mostrando como é que foi as dificuldades. Acaba que vocês fazem parte também disso e acaba que vocês vão aprendendo também, né? Porque nada melhor do que aprender com os exemplos, né? Pode ser que eu fale também no objetivo, né? Não quer dizer que você sempre vai ser certo, né? Mas até agora minha taxa de acerto tem sido boa, né? Mas a gente tem essa carteira de trade de valor, já tem alguns ativos lá. Vamos só dar uma olhada quantas ações da Sterling a gente comprou, né, cara? Então, se você vier aqui no alto em carteira, você vai encontrar lá a nossa carteirinha de trader de valor. Estamos aí, ó, nós estamos aí com a Sterling, com 24 ações da Sterling, 4.455 dólares aportados na Sterling, né? Ela está com resultado negativo de 2,9, desde que a gente comprou caiu, então tá convidativo para comprar mais, né? Pode cair mais, vai cair mais. Vai cair mais e eu vou te explicar por quê. A gente teve uma retração, né, cara? As ações estavam bombando aí mês passado e tal. Deu uma retração esse ano, porque o mercado está começando a sentir que pode ser que a gente não tenha uma continuação de corte de juros, né? A inflação está subindo de novo. Isso aí pode ser um assunto para um outro vídeo. Inclusive, eu quero fazer um vídeo, ou no final do ano, ou no começo do próximo aí, 2025, sobre as perspectivas que eu tenho na Bolsa para o governo do Trump, né? Próximo Trump 2.0, e vale a pena a gente dar uma rascunhada em algumas perspectivas ali, talvez ali focando mais nesse primeiro ano, mas sempre falando ali um pouco dos próximos anos, né? Um destaque negativo aqui também está sendo as nossas ações da MongoDB, que durante muito tempo foram positivas, né? Foram um dos melhores resultados que a gente teve. Mas vai voltar, cara. Eu confio no case da Mongo. Eu já analisei a Mongo, eu conheço a Mongo, trabalho com a Mongo. Não diretamente, né? Mas assim, eu conheço o MongoDB e desde o começo, né, cara? Desde quando lançaram lá o MongoDB, nem sonhar em IPO tinha, né? Mas na época dos bancos NoSQL, né? O pessoal nem sabia o que era isso. Eu já estava brincando com isso lá atrás, na época do Linux. Mas teve uma outra ação aqui, ó, Cloudflare foi um destaque muito positivo, apesar de todo o problema aí que a gente está tendo aí de queda em várias ações, né? A Cloudflare está com mais 27,9% de retorno. Lembrando que a Cloudflare foi o MongoDB lá no passado, a Cloudflare foi o patinho feio, todo mundo positivo, a Cloudflare negativa, e agora ela está deslanchando aí, né? Daqui a pouco já começa a ficar interessante botar um stopzinho ali na Cloudflare, né, cara? Nós vamos falar também de algumas vendas que a gente fez aqui na carteira, né? Mas aí vai ficar para um próximo vídeo. Tem muito assunto, cara. Tem muito conteúdo esse mês. Eu tô enrascado, cara. Eu tô enrascado. Mas vamos lá. Antes da gente começar a fazer análise, né? Só fazer um adendo, né? Que tipo assim, a nossa carteira de trader de valor, galera, ela é baseada numa análise fundamentalista. Então, eu vou analisar o balanço da empresa, vou ver como é que está indo ali os números da empresa, e aí, a partir disso, eu tomo a decisão de comprar a empresa ou quando vendê-la, né? Baseado nos números, e não na cotação em si apenas, né? Por quê? Porque, às vezes, o cara está acostumado com um trader de valor, né? Com trader de valor não, com um trader normal, né? Aquele de gráfico. Você vai entrar numa operação, vai sair daqui a uma semana, vai sair no mesmo dia. Aqui é diferente, você vai às vezes ficar 1 ano, 2 anos, trimestres ali com aquela ação, então é uma pegada um pouco diferente, então vale a pena você ficar por dentro, né, dessa peculiaridade aqui da nossa análise, né.
Como sempre, a gente começa olhando o case de negócio, né? Essa aqui é a Sterling, como eu falei, ele é uma construtora, né? Antes de eu começar a falar, né, do case em si, né? Deixa eu só explicar como é que eu cheguei na Sterling, né? Que é uma parada interessante também. Porque aconteceu? Os caras estavam asfaltando a minha rua aqui, né? A rua da empresa aqui. Eu fiquei olhando aquilo e tal, e fiquei pensando assim, falei, cara, será que tem alguma empresa especializada em asfalto na Bolsa de Valores, né? Será que é lucrativo? Não custava nada até dar uma olhada, né? Às vezes poderia ser um segmento lucrativo. Fiquei surpreso, cara. Asfalto dá dinheiro, dá bastante dinheiro, parece. Inclusive a Sterling tem um segmento só disso, né? A gente vai falar um pouquinho dele. Mas, e aí a partir disso eu falei assim, cara, comecei a pesquisar na bolsa, achei uma empresa da Flórida, especializada em asfalto também, bem interessante. Eu falei assim, cara, bacana o case. Eu falei assim, pô, vou colocar essa ação lá na minha carteira de trader de valor. E aí fui continuando pesquisando ali dentro daquele segmento e encontrei a Sterling. E aí eu falei assim, cara, a Sterling parece um case bem mais redondinho do que a outra, né? Eu vou até, de repente, trazer a outra junto, né? Operar nas duas ali. Mas, se bem que, tipo, elas seriam conflituosas ali, né? Porque elas atuam, às vezes, na mesma região, em algumas áreas aqui, né? Você vê pelo mapinha aqui da Sterling aqui, ó, ela também está ali na Flórida, né? Apesar dela ser uma empresa do Texas, né? Mas, a partir dessa análise aí, eu cheguei na Sterling e eu acabei optando pela Sterling. Eu vou comentar com vocês aqui por quê. Foi por causa desse camarada aqui, ó. A Sterling tem 3 segmentos, né? A gente tem esse E-Infrastructure, que é um segmento de quê? De construção de data center. Isso me interessou bastante. Quando eu vi esse negócio, e detalhe, 50% da receita da Sterling vem desse segmento aqui, cara. É um segmento muito forte para eles. Eles são referência, eles têm grandes clientes. Se não me falha a memória, acho que na época eu pesquisei, Google, Amazon, esses caras têm serviço com eles, estão fazendo data center com a Sterling. E eles são, ó, eles estão com 220 projetos em andamento, né, cara? Um backlog aí de 2,1 bilhão, né? Um backlog interessante. Mas esse segmento de tecnologia ali, né, de construção de data center, que data center é uma parada que está bombando, né? A gente lembra do MongoDB, lembra da Cloudflare, essas empresas tudo estão ligadas com esse ecossistema de data center, né? Eu fiz uma postagem recente, né? Dia 5 de dezembro eu postei sobre o gasto com data center ao longo dos próximos 5 anos, né? Uma estimativa do JP Morgan. Então a gente vê que vai dar um up interessante aqui, né, cara? A gente vai ter uma subida bem legal nesses próximos anos. Muito desse crescimento vai ser por conta da adoção da inteligência artificial, que exige bastante, né, de servidores e tal. Então cada vez mais empresas vão estar adotando essa questão. E quem vai construir esses data centers? A Sterling. Então, é isso que eu estou querendo da Sterling. Por isso que as ações dela deram uma disparada nesses, vamos colocar, últimos 2 anos, né? A gente vai dar uma olhadinha no gráfico ali já na sequência, mas não perca, eu tirei o gráfico. Vou ter que abrir o gráfico em outra aba aqui. Deixa eu ver se consigo achar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui da canetinha. Peraí. Aqui, aí. Depois vamos jogar aqui no ROIC, aqui daqui a pouco a gente encontra ela. Mas vamos lá, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. A gente tem aí esse segmento, que é o segmento que mais me atrai. A gente tem esse outro segmento aqui de Building Solutions, que seria o quê? Seria a construção de residências, né? Eles atuam ali em 2 áreas, né? Que é o Texas e o Arizona, né? Se me fala Arizona, fica aqui ou aqui em cima, enfim, em algum lugar aí. Mas o Texas com certeza fica aqui, né? E aí eles têm trabalhado aí com a construção de tanto residências com multifamílias, né, quanto residências ali, famílias únicas, né? Constrói uma casinha ali e põe para vender, né? Põe para vender não, né? Não sei se eles também vendem, né? Isso aí acho que só construção mesmo, né? Transportation Solutions. E aqui é onde eu encontrei a Sterling, né? Porque eu estava procurando empresas de asfalto, né? E esses caras aqui, eles fazem asfaltos, né, cara? Então, eles são fortes ali no Texas, né? Fazem rodovias, pontes, trabalham com aeroportos, entendeu? Linhas de trem. Então, pode ser até uma combinação
com a ferroviária que eu tenho lá na carteira pública, né? A Norfolk Southern. Então, assim, esse segmento foi o pontapé. E o que me atraiu foi esse camarada aqui, ó, entendeu? Esse cara aqui é a cereja do bolo que eu vou explicar para vocês agora. O que acontece? Se você for olhar o resultado, né? A gente vai comentar sobre o resultado ali da Sterling, né? Mas já antecipando aí, que eu sou tudo bagunçado, né, cara? Eu não tenho... Os caras têm na internet, por isso que o meu canal não cresce, bicho. Os caras vão na internet aí, tem um roteirinho, fala tudo bonitinho, com vírgula, com ponto. O meu é tudo bagunçado, começo num raciocínio aí, emendo no outro. Os coitados do pessoal que me acompanha aí, né? Os caras têm que fazer um elástico ali para juntar as minhas ideias. Mas é isso aí, cara, não tem como. Se eu vou fazer roteiro de um rapaz falou assim, pô, por que você não faz um roteiro? Pô, se eu vou fazer um roteiro, bicho, eu não faço vídeo. Eu não tenho tempo pra isso. Eu sou sozinho, faço tudo aqui no canal aqui. É isso aí, cara. É vida. O que eu tava falando mesmo da Build Solutions. Esse camarada aqui, eu acho que depois, nos próximos anos do Trump, esse cara pode ser o cara que vai bater essa parte de data center, acho que não, mas vai bater pelo menos a parte de transportation aqui deles. Porque a gente, se tiver uma queda na taxa de juros, e eu acho que isso aí deveria ser outro vídeo, né? Mas acho que não vai acontecer agora. Mas no futuro ali vai ter uma queda na taxa de juros, a gente vai ver um aquecimento nessa parte de residência, né, e tal. Então, eu acho que esse segmento aí é o cara que, do patinho feio agora, vai se transformar aí no nosso menino dos olhos, né? A Sterling, ao longo do tempo, cara, tem uma parada interessante. O CEO deles é um cara focado nessa área, não passou por grandes empresas, assim, multinacionais, muito grandes. Porque a Sterling, cara, a Sterling não é muito grande também, né, cara? A Sterling tem o quê? Quanto que é o market cap deles aqui? Aqui, ó, 3,2 bilhões, né, de market cap. Não é um market cap bizarro, assim, para esse segmento, mas eu vou pegar... o segmento deve ter ali uma faixa de 30, 50, 60 bilhões de market cap, né? Se você for pegar aí mais ou menos, é uma empresa pequena, né, cara? Então, assim, é uma vantagem que a gente tem um potencial para crescer com a Sterling, entendeu? Mas não é uma empresa muito grande. Mas o CEO tá fazendo um trabalho legalzinho, entendeu? Tem feito algumas aquisições pontuais, entendeu? Fez em 2017, 19, 21, 22 e agora, mais recente, comprou a PPG. Eu olhei isso daí e eu falei assim, gente... Será que esse cara comprou aquela firma de tinta? Mas essa empresa não ia ter 3 bilhões só de market cap se ele tivesse comprado a PPG, porque tem uma firma de tinta chamada PPG. Mas aí não é isso, garotinho. Aí eu fui pesquisar, vou trazer aqui para vocês que eu pesquisei. É essa parada aqui, ó, Professional Plumbers Group. Por isso que chama PPG. Esses caras é uma firma de encanamento. É uma firma pequena, mas é um ativo interessante. Eles pagaram o quê? 50 milhões e parece que tem aí algumas metas aí para o cara cumprir, né? De EBITDA, e aí provavelmente vai ter alguns pagamentos extra, né? Mas é uma receita anual de 50, 55 milhões, então uma receita pequena. Pode ser que cresça, porque provavelmente eles devem usar encanamento de outras, vamos supor, em outras regiões. Essa aqui acho que é do Texas, né? E provavelmente eles devem usar o encanamento lá no Arizona de outra empresa e talvez eles vão querer aproveitar isso lá. Mas tem bastante empresa aí para eles estarem abocanhando aí, entendeu? Para eles estarem adquirindo para fazer com que a Sterling consiga crescer mais. Mas só para deixar uma adenda aí para a gente não ficar confuso com essas aquisições aqui. A gente já vai entrar aqui no segundo trimestre, mas vamos só dar uma olhadinha aqui. ICTRL. Na cotação dessa menina, porque depois eu vou entrar na nossa homepage, né? Olha só, para você ver como é que deu uma esticada bonita, né, cara? Olha só, saiu aqui, ó. Eu falei 2 anos, né? Ó, vamos colocar um ano aí, né? Vamos colocar 2 anos, né? 2022, né? É porque aqui não exibiu 2023, né? Mas, talvez aí 2023. Um ano, vamos dizer assim, né? Olha só como é que deu essa subida, assim, colossal, né, cara? Em um ano, ó, 132%, né? Enquanto que o SP500, se tivesse descoberto a Sterling lá atrás, rapaz... meu Deus do céu. 3 anos, 564. Olha só, 5 anos, 1.158. O cara que investiu na Sterling lá atrás, meu amigo, tá bonito, hein? Tá bonito, não precisava nem ser aqui, ó. Quando você botar aqui, já tava já lindo aqui, ó, 2020, né? Tava bonito já. Então,
meus amigos, vamos lá dar uma olhadinha no homepage desse camarada. Ó, eu agora estou tentando juntar uma planilha do Excel aqui para a galera e tal. Isso aqui a gente está falando da Sterling, né? O setor dela de construção e engenharia. Eu dei uma nota de 5, eu coloquei 4 para ela. Vou explicar para vocês depois ao longo do vídeo aí o porquê, mas aqui a gente está falando um pouquinho sobre ela, se vocês quiserem dando uma lida enquanto eu vou falando. Vamos dar uma olhadinha aqui, depois eu vou entrar no trimestre, mas vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nessa parte aqui, ó. O índice combinado de juros da Sterling, né? 9,85. Não é um indicador baixo, né? A gente precisa de pelo menos acima de 5, né? Se você for ver, ela está até melhor do que a indústria, né? Que teve aí com 6,7, né? Você vê que a indústria está um pouquinho pior e o histórico dela é 3,45, a média, né? Então, vamos colocar aí dos 10 anos, né? Esses dados aqui. Mas é só para vocês terem uma noção aí de como que está mais saudável o endividamento agora, apesar de todas aquelas aquisições, etc e tal. A margem operacional dessa menina está em 12%, a gente vê que a indústria é 5%, então eles estão com uma margem até melhor. Isso deu uma melhorada nesse trimestre, a gente vai comentar um pouco sobre isso também. A margem líquida também está acima do que está no resto da indústria, né? E também acima do histórico dela, né? Do seu próprio histórico. O enterprise valor pela receita, né? Isso aqui é onde o ponto um pouquinho negativo. Às vezes aquele cara que fala assim, poxa, Viver, mas eu não gosto de entrar em empresa que está muito cara. Então, cara, a Sterling talvez você poderia esperar, pode ser que aconteça um momento de reversão ali, de queda naquela cotação ali, né, cara? Cadê o raio da cotação? Por que eu queria ter deixado aberto? Ó, pode ser que caia aqui e tal, mas pode ser que continue subindo e subindo. A gente viu os gastos de data center. Vai continuar aquecido. O principal segmento dela, 50% de receita, vai continuar aquecido. Se a gente for ver no backlog aqui, cara, olha só. O backlog dela de data center, cara, olha. Os caras estão com... Ih, rapaz, agora não posso usar caneta. Estão com 868 milhões de backlog ali. O que é o backlog? É uma coisa que já está vendida que a gente ainda vai receber essa parada. Vamos... Aí você vai ter que analisar, né? Tipo assim, voltando aqui, né, onde a gente estava. Aí você vai ter que analisar se vai valer a pena. Ela não é uma ação que está com uma margem de desconto muito grande, entendeu? Então, você precisa de ficar ciente disso. Beleza? Pode ser que, por conta dessa margem não ser muito grande, pode ser que a gente não tenha um retorno assim tão desejável. O ciclo de conversão do dinheiro, isso daqui, para ela, não vai fazer muita diferença. Ela trabalha, apesar que ela vende ali mais serviço do que produto, então não vou nem entrar em contato, mas eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, está abaixo da média da indústria, porém está acima do histórico dela, entendeu? Esse ciclo de conversão de dinheiro é quanto tempo leva para o dinheiro que saiu ali voltar para o caixa novamente, né? Beleza? Aqui eu coloquei só para a gente ter uma noção, né, ao longo do tempo, né, como que a Sterling está a nível de receita, né? Então, 13 anos atrás, a receita dela por ação era de $30,57. Agora nós mais do que dobramos essa receita para 68,14, né? Então, 13 anos aí é um número interessante ter dobrado, entendeu? O lucro por ação saiu de um prejuízo de 2,19 para um lucro de 5,98. É por isso que ela disparou daquele jeito. Dividendo não temos, né? Então, tranquilo. E o preço, só para vocês terem uma ideia, saiu de $12, né? E agora os caras estão pagando 180 doletas numa Sterling, né? Paguei isso aí, cara, que eu comprei esse mês, 24 açõezinhas da Sterling. Foi doído, né, cara? Olhando para o trimestre agora, né, galera? Vamos lá. Nesse trimestre, o que a gente tem aqui? A gente tem 593 milhões de receita, né? Quais são os destaques dessa receita aqui, né, cara? Essa receita aqui, a gente tem aqui, ó, não sei se eu vou conseguir achar isso agora, né, cara? Pô, os caras estão no WordPress ainda, bicho, olha, empresa muito doida, né? Aqui, acho que talvez tenha aqui, não, aqui não tem, cara. Tem eu sei mais ou menos de cabeça o percentual, porque eu dei uma olhada recente no balanço deles e tal, dei uma relida.
Mas esse camarada aqui, rapaz, agora eu tô me fugindo da cabeça, 68% de crescimento, não me lembro, cara, do lucro por ação. Eu só sei que o lucro por ação, eu tinha que ter aberto o balanço deles aí. O lucro por ação, a receita acho que subiu 6%, mas o lucro por ação deu uma disparada, cara, porque, olha, a margem operacional era de 16%, foi para 21%, entendeu? Esse segmento aqui, ele cresceu assim, acho que absurdamente, né? Não sei se foi 68%. O Transportation, acho que se não me engano, foi 20 e poucos por cento. E esse cara aqui foi negativo, entendeu? O lucro por ação dele, entendeu? Desse segmento. Teve uma queda, a receita também caiu, ó, de 111 para 108, entendeu? Então, a gente teve aí uma piora no Building Solution. Por isso que eu falei com vocês lá atrás que esse cara pode se reverter a longo prazo e ser o camarada que vai, vamos dizer assim, ser tão rentável quanto o Transportation, né? Que eu acho que não quer dizer que o Transportation vai cair, não, tá? A gente pode falar isso aí também. É fundamental, talvez, você assistir o vídeo que eu vou fazer de análise de perspectiva sobre o próximo ano do governo Trump. Tem que lembrar também de falar dessas coisas que afetam a Sterling naquele vídeo, né? Beleza? Então vamos voltar aqui. Ó, a gente teve aí um crescimento de 6% na receita, né? Ano a ano, né? Desse trimestre comparado a esse aqui. E tivemos aí um crescimento de 36% nos lucros, né? Esse crescimento dos lucros foi muito robusto, né? Se não fosse aquele segmento de construção de casas, teria sido ainda melhor, né? E você vê que, tipo assim, esse crescimento de lucros da Sterling está sendo constante, entendeu? Ó, 24, 36, 20, 23, e isso com uma taxa de juros alta, né? Que está diminuindo o investimento, etc e tal. Então, a gente pode ver, o objetivo na Sterling vai ser o lucro por ação, continuar crescendo 2 dígitos. A gente já sabe que a receita não vai disparar. Ó, só teve esse trimestre passado que cresceu 12% comparado ao ano anterior. Não é comparado ao trimestre aqui anterior não, tá, galera? É o ano anterior. Mas a nossa expectativa é que o lucro continue crescendo. Como que ela faz esse lucro crescer? Com essas aquisições, ela compra empresas, faz vamos dizer assim, uma sinergia boa ali com o case dela e tal, reduz gastos. Então, um cara que tem, sei lá, 50 funcionários, vem para Sterling, demite, fica com 10, o resto ele desliga, reduz o custo. É isso que os caras vão fazendo, entendeu? Essa é a pegada deles. Se a gente for olhar a nível de histórico, né, de crescimento de receita, porque quando a gente está falando de trader de valor, o que mais importa, né, são receita e lucro, né? Então, esses dois camaradas, eles têm que crescer. É importante que eles cresçam, entendeu? Principalmente até a receita do que o lucro, né? Porque tem muita gente que acaba comprando o crescimento da receita, né? O lucro, os caras já vão esperando. Na empresa de tecnologia, né? No caso da Sterling, é diferente, né? Porque ela já é um segmento já mais consolidado ali e tal. Então, a gente vê aqui um crescimento aí anual da receita dela está em 8,69, o EBITDA em 33 e o EPS em 40, né, cara? Absurdo, né? Crescimento absurdo do lucro. Se a gente for olhar 3 anos, 43, 46, e os 10 anos aqui eu não tenho. Mas o EBITDA também com 2 dígitos. A receita, se você for observar, a gente está tendo uma redução no crescimento da receita. Ó, quando a gente analisa 5 anos, deu 15%, 3 deu 11% e o ano deu 8%. Então, é o que eu falei, não espere crescimentos de receita, pelo cenário que está mostrando, muito altos, entendeu? Beleza? Até aqui tranquilo, né? Vamos lá então, vamos nessa parte aqui de baixo aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do dividendo, não tem, né? Então a gente não vai falar um pouquinho aqui da qualidade, né? O CEO, eu dei nota de 5,5, né? Por quê? O CEO está fazendo aquisições, é um cara que tem um endividamento ali controlado, é da área, está na empresa já, eu não consegui colocar aqui há quantos anos, mas ele está na empresa, me falha a memória, 10, 16 anos, eu acho, uma coisa assim. Também não me lembro de cabeça. Não vou chutar. Mas dei nota 5 para esse camarada, tranquilo. O fosso competitivo, eu dei 3. Por quê? A substituição de um competidor de construção é fácil, não é difícil, né?
Outro ponto é que contei como negativo para o fosso. A questão do lobby e a dependência do governo também é uma outra coisa que acaba também é fácil de ser ali substituído também. Você consegue o cara consegue fazer um lobby melhor do que você e tal. Mudança de presidente, mudança de governador pode afetar isso daí. E também a dependência, né, alta em data center, né? Por isso que eu coloquei ali, tirei 2 pontos aí por conta dessas características mais negativas e tal. Isso para não falar também em problemas que a gente pode, mas isso aí já entra no prós e no contra, né? Não vamos colocar aqui no fosso, né? O viés político dessa empresa é republicano, né? A gente consulta no site lá que mostra as doações que a empresa faz, né? Isso aí é tranquilo, né? Ela está no estado republicano, a chance de ser isso aí é mais fácil, né? Vamos falar do valuation dela antes da gente entrar nos prós e no contra, né? O preço dela hoje está em 180, né, doletas. Eu fiz um DCF meu, eu calculei 202 com 12% aí de margem aí para a gente ver esse crescimento. O pessoal de Wall Street, ela não é muito coberta porque ela não é uma empresa muito gigante, né? Então a gente não tem o máximo e o mínimo aqui, mas a gente tem uma média lá, né, de 191 dólares que foi o pessoal de Wall Street colocou, né, os analistas de Wall Street, né? Então isso aí dá uma margem de 6% ainda, né? Ela tá cara, isso aí não tem o que falar, 12% de margem é muito pouco para um trader de valor. Então, mas enfim, eu até fui bem modesto ali no crescimento do lucro, né? Se a gente for observar aqui que o crescimento do lucro está em 40, eu coloquei, se não me falha a memória, 17, né? Quer dizer, em nenhum dos períodos aqui ela bateu 17% de... Deixa eu ver se teve um trimestre algum de 17, ó. Nenhum trimestre também de 17, cara, ó. Então, assim, eu acredito que se ela continuar nessa projeção de lucro, a gente pode ter aí talvez um crescimento um pouco maior aqui dessa margem aqui, entendeu? Mas eu sempre prefiro ser mais pessimista nesse caso. Vamos aos pontos positivos, né? Eu coloquei aqui que, apesar de atuar na área de construção, a empresa é bem diversificada em projetos, atuando tanto no setor privado quanto no público, né? Isso é um ponto positivo, porque na maioria das vezes, por exemplo, a outra empresa que eu estava analisando, ela era só de asfalto e ela dependia 100% da receita pública, né, do governo. Então, depende que o governo continue querendo asfaltar as rodovias e tal. E muitas vezes um governo que está com gastos excessivos, não seria o ideal cortar o gasto na infraestrutura, porque a infraestrutura sempre acaba afetando muito outras áreas, né? Mas eles gostam de cortar, às vezes, nesse segmento aí de infraestrutura, né? Mas, enfim, é um ponto que essa diversificação aí pode proteger ela um pouco nessa questão aí de não depender tanto do governo, entendeu? Então, coloquei como um ponto positivo, tá? Projetos complexos e de difícil execução criam uma barreira competitiva. Isso é um ponto favorável porque você construir um data center, por exemplo, é difícil. Exige um know-how, um conhecimento ali de parte de elétrica, enfim, de várias outras tecnologias, né? E provavelmente se ela está crescendo nesse segmento e está sendo referência, ela está fazendo um bom trabalho e isso não é fácil de se conseguir. Então, é um ponto muito positivo aí para ela, como nosso segundo ponto aí, eu coloquei essa questão. E o terceiro, foco em clientes de alta qualidade, né? Trabalhando com empresas blue chips, né? A gente tem aí essas empresas aí de tecnologia, como eu falei, do Google, da Amazon. Elas são empresas que têm uma forte geração de caixa. Então, quando ele fecha um contrato disso aí, a garantia de conseguir a execução do contrato e receber é alta. Então, isso daí também é um terceiro ponto positivo. Pontos negativos agora de riscos, né, que a gente pode enxergar aqui. A dependência da receita e aprovação de projetos para o governo, foi o que eu falei no primeiro ponto. Ele é positivo porque ela tem a diversificação ali dos dois segmentos, né? Às vezes pode ser que a questão privada passe por algum problema e o governo consiga segurar as pontas, mas também tem esse problema de depender muito dos projetos do governo, né? Eu já participei de outros REITs que tinham essa pegada, meio privado, meio governo, e a gente já teve problemas com o governo já de mudanças de projeto e tal, e foi bem complicado, entendeu? Ela tem uma certa concentração geográfica, né? Se a gente for observar ela aqui, cara, ela tem poucos estados, né, cara? Sendo que
a maior presença dela está aqui e no Arizona, né? Que eu não sei onde é o Arizona aqui. Tinha que ter pesquisado o Arizona antes. Ela também tem um bracinho aqui na Flórida. Os outros estados, não vi muito comentário nos talvez os outros estados seja mais questão de construção de data center, né? Mas eu não vi muito comentário nos balanços que eu li dela, entendeu? Mas é um problema que eu identifiquei, essa concentração geográfica, porque principalmente na parte pública, né? A gente pode ter ali alguma mudança ali de governança ali, e isso, depender de poucos estados, pode ser complicado. Dependência de grandes projetos de data center, expansão desse segmento. Isso é um outro ponto. A gente tem projeções muito boas na questão do data center, então se isso continuar nessa pegada, pode ser lucrativo para a Sterling, mas pode acontecer de mudar, né? Criarem uma tecnologia nova, e a IA não... Igual aconteceu com aquele negócio de NFT, de realidade virtual, que não foi para frente, pode acontecer com a IA. Eu acredito que não, porque a IA... A gente já está vendo muito uso da IA, a IA já pegou, é muito difícil da gente conseguir voltar atrás com a IA. Eu aposto muito mais na IA do que numa realidade virtual. A realidade virtual eu achava sempre desde o começo que é uma coisa mais para jogo e tal, aquela coisa tipo muito nichado, mesmo que fosse fora do jogo, era uma coisa bem nichada mesmo. E o fato de você ficar usando óculos, nem todo mundo é igual eu que usa óculos o tempo inteiro. Se você for andar na rua, você vê que muitas pessoas não usam óculos, os caras não gostam de óculos. Então, enfim, tem uma série de empecilhos para a realidade virtual e a IA não tem nada disso, né? A IA veio para somar, né? Então, eu acho que é muito difícil disso acontecer, mas vale a pena a gente comentar isso daí, porque também não dá para saber, né, cara? Vai que dá, né? E é bom a gente deixar isso em mente aqui, de estar acompanhando, né? Esses gastos com data center, etc e tal. Agora falando especificamente do trimestre, né, alguns pontos positivos que eu falei, né, a gente teve um aumento de 6% nas receitas, melhora na margem bruta que saltou de 16,4 para incríveis 21,9, que a gente viu lá no balanço, né, foi muito bom. Tivemos uma melhora significativa nos lucros, muito por conta da margem bruta, né, nosso lucro foi 56%, né, o anterior chegando a 61 milhões, backlog de 2,37 bilhões, né, isso já é equivalente a mais de um ano e meio de receita deles, né? Quase praticamente. E apesar de 90% nas receitas de infrastructure... aqui eu anotei, rapaz. Eu estava chutando os números lá, né? Cresceu tanto esse aqui, cresceu... Aí, ó, foi 90% de crescimento na receita dos data centers, 18% na parte de asfalto ali, né? Eu chutei 20, hein? Não tô muito ruim, não. E a gente teve uma queda de 10 na parte de construção civil ali, né, residências, etc e tal. Então, foi mais ou menos esses números aí. Se não fosse a residência, o número seria bem interessante, né? Essa queda dos 10% foi muito devido à queda no mercado de Dallas, né? Os compradores de casas estão... Acabou cortando aqui, né? Os compradores de casas estão receosos em adquirir essas residências, né? Por conta da questão da taxa de juros. Então, se a gente tiver uma redução de taxa de juros, esse segmento aí de residências pode dar um up interessante e a Sterling pode faturar legal com isso. E a gente quer ver, é isso mesmo, porque eu quero que a cotação suba e esse meu trader de valor bombe cada vez mais. Então é isso, galera. Estamos aí adicionados aí a Sterling na nossa Sterling Infrastructure, na nossa carteira Top Picks. Ela agora faz parte ali do nosso hall de empresas de trader de valor. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí no nosso canal, não esquece disso. E se liga, porque no próximo vídeo agora, eu não sei, cara. Não sei se eu vou falar sobre as trades de valor que eu vendi, ou se eu vou falar... Eu vou falar da trade de valor que eu vendi, e aí depois eu falo do meu novo objetivo com um trader de valor. Vai ser interessante. Fica aí com a gente, segue a gente aí no canal e lá no nosso blog vdividendos.org é mais importante porque você vai estar por dentro de tudo, e aqui no nosso Twitter também, que eu sempre estou ativo lá. Um abraço e até a próxima.